Olá, família. Eu sou a Aline Cortes e hoje nós estamos em mais um Estendendo a Pregação. No Estendendo a Pregação de hoje, nós temos o Café, o Jonathan como co-hosting, e nós temos a presença ilustre e exclusiva da família Bisco. Então, nós estamos com o Gabriel e com a Amanda. Gostaria de dar as boas-vindas para vocês. Sejam muito bem-vindos. É uma honra tê-los aqui conosco. Nós agradecemos. Só contextualizando, né? O Estendendo a Pregação, a gente recapitula aquilo que foi ministrado no domingo. Então, a última ministração você trouxe no dia 25 de maio sobre a questão de o Cristo como recomeço, certo? Eu gosto sempre de introduzir esse primeiro momento perguntando para você como que o Senhor te ministrou para te trazer essa palavra. A gente acredita que o pregador, o ministro, quando ele sobe aqui, ele já foi ministrado no seu interior pelo Senhor para trazer aquela palavra para a comunidade. Então, eu queria te perguntar como que foi esse processo, como que o Senhor falou com você durante esse tempo. Maravilha. Fala, galera. Tudo bem? Graça e paz. Bom, vamos lá. Essa mensagem, ela nasceu no final do ano. No final do ano passado. A gente sentou, né, trocou ideia, a gente falou assim, a gente precisa planejar a nossa vida. Uhum. A gente colocou lá na mesa umas metas, né, papéis, a gente começou a fazer, né, planejamentos, pegamos livros, né, fizemos até um post, né, que a gente ia ler o livro do C.S. Lewis outra vez, o Cristianismo, né, puro e simples e tal, aquela meta, né, aquele, né, planejamento violento, e na primeira semana de janeiro já foi tudo por água abaixo. A gente já não conseguiu fazer mais nada, a gente já não conseguiu, né, cumprir tudo aquilo que a gente tinha feito, né? Planejado ali, e aí eu comecei a pensar sobre essa questão do recomeço mesmo, sabe? Que muitas vezes nós não conseguimos porque o recomeço ele não está ligado com uma ação, não está ligado com uma atitude, mas ele está ligado a uma pessoa. Jesus é aquele que é antes da fundação do mundo. Então, se eu quero recomeçar, se eu quero começar algo novo, eu preciso ir do ponto de partida de todas as coisas, que é o Cristo. Então, essa é a ideia central da mensagem. Maravilha. Muito bom. Bom, nós ouvimos a mensagem. Eu particularmente estava lá dentro da salinha, lá fazendo a projeção, eu estava ficando maluco lá dentro. Porque nós tivemos uma reunião, né, no sábado na igreja com os jovens e o governo e parecia que o Gabriel estava lá comendo pizza com a gente. E foi muito engraçado porque o Espírito Santo é o mesmo, né? O Espírito Santo ele é o mesmo e ele não dá privacidade para ninguém. Então nós ouvimos novamente algo e foi incrível assim, porque nós estamos vivendo de um recomeço, nós estamos experimentando um recomeço no Senhor, né? E eu acredito que o nosso coração está indo no lugar certo, porque nós não estamos recomeçando em nós, né? Estamos recomeçando em Jesus. Tanto o ministério de jovens aqui da igreja, nós estamos experimentando algo novo, florescendo, igual a gente estava tendo uma conversa de manhã. E, cara, está sendo um tempo incrível. E saber que o Senhor trouxe vocês aqui para comunicar isso para a gente, só reforça que a gente está ao passo de ir para o lugar certo. Sim. E que nós não devemos desviar o olhar do autor e consumador de todas as coisas, né? Como você trouxe, Jesus ele é o alfa, o ômega, ele é o início, ele é o fim, ele é o autor e consumador de todas as coisas, então o nosso lugar tem que estar ali. Nosso coração tem que estar nesse lugar, né? Então, você trouxe uma coisa muito interessante, que não existe o recomeço longe da cruz, né? O recomeço ele se dá a partir dali, né? E a gente acha que as pessoas acham que a cruz ele é o fim, né? Mas na verdade ela é o começo. Exatamente. E aí explica um pouquinho melhor pra gente o que você quis dizer nesse sentido de recomeçar pela cruz. Você falou uma coisa que muitas pessoas pensam, que nós somos salvos
certo? E aí, ali zerou a vida. Jesus salvou você e, bom, zerei a vida. Era isso que Deus tinha. Só que o fim não é a salvação. A salvação é o começo de uma vida de redenção para restaurar todas as coisas. Sim. Então, assim, a salvação é o start para o recomeço. Então, assim, muitas pessoas perguntam assim, igual eu disse aqui, para que você foi criado? E às vezes tem essa ideia. Não, eu fui criado porque o Senhor queria me salvar. Não. O Senhor não queria te salvar. Você está entendendo? Tipo assim, a salvação é o ponto de partida da relação para a restauração de todas as coisas com o Senhor. Sim. Então, assim, a cruz é um recomeço e é tão violento porque se você pensar a respeito, por exemplo, eu falei do Evangelho, né? O Evangelho é completo. Então, o resumo é a criação, a queda, a redenção e a consumação, certo? Então, muita gente pensa assim, não, quando Jesus vier e restaurar todas as coisas, nós seremos como era no Éden. Sem pecado e tal. Só que, na verdade, não. Porque a salvação e a cruz permite um recomeço tão violento que, através da cruz, nós seremos melhores do que era no Éden, cara. Porque do Éden, nós fomos nascidos de Adão. Na cruz, nós somos nascidos de Cristo. Sim. Uau. Então, assim, no Éden existia a possibilidade do pecado. Em Cristo, na restauração de todas as coisas, não haverá mais a presença do pecado. Então, nem a possibilidade de pecar eu vou ter mais. Uau, isso é verdade. Você está entendendo? Então, assim, a questão Adão iria viver para sempre se ele não tivesse pecado? Isso é uma pergunta muito boa, né? É a pergunta de 1 milhão. É verdade. Adão, ele tinha as duas opções, né? Ele tinha a opção de comer o fruto do conhecimento, do bem e do mal, e ele também teria a opção de comer o fruto da árvore da vida, né? Porque quando ele peca, quando ele cai, Deus tira ele do jardim, porque se ele comesse da árvore do fruto da vida, ele viveria para sempre, né? Deus ele tira Adão por conta disso. Assim, ele já tem esse conhecimento, e se ele viver para sempre agora? Sim. E é uma coisa que eu lendo a Bíblia, eu identifiquei isso, que o Senhor tirou ele de lá. Ele poderia sim viver para sempre, se ele comesse do fruto da árvore da vida eterna, né? Porque ela também estava no jardim. E se eu te falar que ele não poderia viver para sempre? Jesus. Então conta para mim essa novidade nova aí. Porque Bomba. o que acontece? Para você viver para sempre, você precisa de um corpo incorruptível. Certo. E se Adão se corrompeu, o corpo dele não era incorruptível ainda. Para ter um corpo incorruptível, você precisa da nova criação em Cristo Jesus. Então, de qualquer forma, Adão precisava do Cristo para ser colocado num lugar de recomeço. Sim. Você está entendendo? Então, assim, em Cristo, nós fomos salvos do pecado, nós estamos sendo salvos do pecado e nós seremos salvos da presença do pecado. Sim. Então, assim, o Senhor está salvando, nos salvou e vai nos salvar nos dando um novo corpo. Corpo glorificado, né? Incorruptível. Eu gosto muito dessa palavra porque eu acredito que durante a nossa trajetória, o Senhor sempre vai nos dando a oportunidade de recomeçar. Então, cada pessoa, dentro da sua particularidade, ela tem algumas movimentações do próprio Senhor para uma nova chance de recomeçar, né? E trazendo, assim, um pouco para o mais pessoal, eu queria saber de vocês, Amanda e Gabriel, como que é a trajetória de vocês? Porque nós, como comunidade, nós conhecemos vocês, nós gostamos muito de vocês, mas a gente
eu acredito que seria interessante a gente saber se existiram processos de recomeços, alguma coisa que o Senhor foi trabalhando na vida de vocês, que essa palavra é só uma consequência do que já aconteceu, entendeu? Porque eu acredito que esse episódio de organizar a agenda para o próximo ano foi um acontecimento, mas que essa palavra pode ser que ela já foi ministrada no seu coração ao percorrer dos anos, ao percorrer do tempo, e esse foi só o start para você perceber isso, sabe? Deu para entender a pergunta? Sim. A gente está recomeçando sempre, né, vida? Sempre, assim, o Senhor tá falando com a gente, porque, como o Gabriel falou, né, a gente está sempre fazendo planos, né? A gente está sempre sentando, tentando recomeçar, mas é o Senhor quem dá, né, a última palavra, né? E desde sempre, né, a gente, por exemplo, com a família Bisco mesmo, né? A gente já recomeçou várias vezes, né? Várias bandas, vários... O Senhor, ele sempre vai alinhando, né? As pessoas, o tempo. A gente fala muito sobre a questão de discernir o tempo que a gente está vivendo, né? Quando a gente teve as meninas mesmo, foi um tempo ali que a gente parou e a gente voltou, a gente recomeçou. Então, acho que essa palavra, assim, que o Gabriel teve do Senhor, talvez existiu um gatilho no final do ano, né? Quando a gente sentou, a gente fez os planos que a gente tinha e foram alguns frustrados pelo próprio Senhor, né? Mas já vem desde sempre, né, vida, essa questão do recomeço, esse né? processo, Esse né? processo, sim. Sim. Pelo pouco que a gente conversou, que a gente trocou uma ideia, vocês já conviveram com várias outras pessoas no sentido, no âmbito da música, né? Já andaram com bastante gente do meio. E hoje vocês têm amigos, né, que acompanham vocês em algumas coisas ou outras. E como a Amanda falou, estão sempre recomeçando. A família Bisco é uma história de começos, pausas, recomeços, pausas, recomeços. E vocês dizendo que procuram discernir do Senhor, assim, como que é para quando vocês estão num momento de pausa, assim, como que vocês conseguem entender que é a hora de recomeçar? Como que vocês buscam essa informação, essa direção? Que vocês têm algum sentimento específico? O que acontece? Pode falar. Eu acredito assim, Tá. cara, eu creio assim que a gente, eu né, costumo brincar que lá a gente nunca teve, né, escolhas, né? Cara, o Senhor tem prazer em frustrar a família Bispo. Coisa boa. Demais, cara, demais. Então, assim, pô, a gente já quebrou, né, lojas mais de 3 vezes, né? Recomeçou, voltou. A gente já começou várias coisas, né? E assim, o nosso próprio, né, fato de estarmos juntos, né, amor? Né? Sim. Casado é uma história de recomeço, Sim. sabe? Uma história de recomeço. No começo do casamento a gente passou por muita coisa difícil, né, amor? Sim. E o Senhor nos ajudou a estar nesse lugar. Quando as meninas nascem, cara, É um um outro recomeço, sabe? Você pensar a vida a partir delas, a partir do que o Senhor está fazendo ali com você. E o que a Amanda falou é muito importante, você discernir o tempo que você está, né, vivendo. E assim, como que a gente faz isso hoje? Primeiro a gente tem um lema que a gente faz assim, a gente precisa fazer as pazes com a nossa realidade. Sim. A gente sempre fala isso, nós precisamos fazer as pazes com a nossa realidade. Então, assim, quando você vai ler o livro de Atos, eu acho muito louco aqui. Em Atos 17, você vê Paulo pregando em vários lugares, tal. Em Atos 18, você vê Paulo trabalhando e parado lá trabalhando. Um pouquinho depois, você vê Paulo falando assim, e Paulo agora se dedicou ao ensino. E lá no final você vê Paulo na casa dele, como eu falei, preguei. Casinha alugada. Casinha alugada, recebendo os irmãos Olha em aí. casa. Então, quer dizer,
ele discerniu o tempo que ele estava ali, né, vivendo, e fez as pazes com aquela realidade. Aham. Então eu acho que esse é o segredo, você fazer as pazes com a sua realidade. O que você tem hoje? O que Deus está fazendo com você hoje? Ah, hoje eu tenho as minhas filhas, eu tenho isso aqui, e essa é a demanda. Mano, então é isso. Gasta tempo com elas, gasta vida com elas. Legal. Bem legal. Muito bom você falar disso, de fazer as pazes com a realidade. Eu nunca tinha escutado isso, sinceramente. Porque é até uma coisa interessante que você trouxe na administração sobre o muro de pedras vivas, né? E me veio na cabeça agora. Às vezes a gente tem a sensação de frustração, que a gente fica chateado, que as coisas não saem da forma que a gente quer. Mas é justamente isso. Muitas das vezes a gente está comparando a nossa realidade com uma outra pedra que está lá. Então, por exemplo, ele usou... Você usou... Olha, eu falando como se ele não estivesse aqui. Terceira pessoa. Igual o Pelé, né? O Pelé. O Pelé. Muito. Desculpa, você usou o exemplo de 2 irmãos no muro. E a forma que os dois têm diferente, né? E eu acho que às vezes a gente acaba fazendo muito isso de querer se enquadrar em um local no formato do outro. Exatamente. Então, ter a nossa realidade ou nossa tentativa de recomeço frustrada, não porque o Senhor não está nos dando uma chance ou porque a gente não está fazendo aquilo que o Senhor está pedindo para a gente fazer, mas porque a gente está se moldando e esperando que a gente vá caber no lugar que não foi feito pra gente. Exatamente. Fantástico. Isso foi o que me veio na cabeça, assim, sobre... até esqueci. Nossa, que memória, hein? As pedras iam. Não, a frase que você falou sobre a realidade. Fazer as pazes Fazer as pazes com a realidade. com a realidade. Eu acho que é interessante ver a realidade que a gente está vivendo, mas também... beleza, eu posso olhar a realidade que vocês estão vivendo lá em Americana e eu acho top. Mas eu também entendo que o Senhor, apesar de ter um propósito em comum na igreja do Capão Redondo e com a igreja americana, o Senhor ele pode ter dado formas diferentes da gente fazer isso, e ele pode ter dado uma forma diferente para mim e uma forma diferente para Amanda, mas ele fez o espaço ideal para a gente caber naquele lugar. Sim. E não eu tentando caber num espaço que foi feito para a realidade da Amanda e ela tentando caber no espaço que foi feito para minha realidade, né? Exatamente. Muito bom. Tem uma passagem no Antigo Testamento que é quando Eliseu encontra o cara chorando porque o machado, né, caiu na água. Aí ele pega e fala o seguinte, ó, esse machado... Por que você tá triste? Não, porque esse machado não era meu. Emprestado. É emprestado. Então, assim, o que aconteceu? A gente pega o machado que é dos outros para fazer a função que a gente acha que deve fazer. Uhum. Dessa história dá para tirar também um recomeço. Exatamente. Porque ele parou em um lugar e ele não sabia o que fazer. E aí quando o profeta ora e o machado flutua, ele recomeça. Ele pega o machado e recomeça a fazer aquilo que ele tinha parado. E eu queria perguntar uma coisa para você, Amanda, que, assim, os recomeços, família Bisco, eu sei que muito parte das relações, muito parte da comunhão, da mesa. E o Senhor, ele tem uma maneira peculiar de tratar a gente, que é através também dos nossos amigos. E nessa trajetória de vocês, eu sei que eu tenho quase certeza que o Senhor, ele deu amigos para vocês que foram importantes. E como que você enxerga, como que vocês enxergam a questão de amigos de Cristo que estão na vida de vocês, que contribuíram para os recomeços? Com conselhos, com ajuda, até financeiro mesmo. Então, assim, como que vocês enxergam isso? Como que foi essa experiência que o Senhor ministrou sobre vocês com amigos, né? Assim, que eu posso citar, né? A gente teve uma experiência muito bacana quando a gente entrou na casa de oração, né? Com o Xande, com o Ari, que são os nossos pastores, assim. A gente passou a viver uma questão de relação mesmo, de família, a partir com eles, esse lugar da mesa, que o Gabriel citou hoje. Quando a gente está na mesa, nivela todo mundo nesse mesmo lugar, né? Desse coração vulnerável,
sabe? Desse coração de você expor o seu coração e você ser curado a Sim. partir dessa exposição, né? Porque é um lugar que a gente foge muito. Esse lugar da vulnerabilidade, da exposição do nosso coração, Sim. da reunião dos nossos fracassos, né? E a gente expor isso na mesa pro outro, assim. E foi muito bom, assim, pra nossa casa mesmo, né, amor? Porque houve cura na nossa casa a partir da relação, sabe? Houve arrependimento da nossa casa a partir da relação. Então, assim, hoje pra gente é, assim, indispensável esse lugar de relação, esse lugar de mesa, esse lugar mesmo de cultivar amigos, né? O Davidson mesmo com a Jéssica, né, que está aqui com a gente, são pessoas, assim, que são amigos mesmo, assim, sabe? Que era amigo do Gabriel lá atrás, né? Trabalharam juntos e hoje, assim, a gente tá numa mesma casa, liderando pessoas, pastoreando corações, assim, que o Senhor tem só acrescentado mesmo. Sim. Na nossa vida com tudo isso, né? A gente tem experimentado aqui também sobre relações, né? Nós tivemos, num domingo anterior, uma palavra que foi, assim, para mim foi muito, muito sincera e de fato, muito real, de encontro com a nossa vida. Que o pastor apresentou pra gente um tripé, que é a oração, a palavra e a relação, a comunhão. Então, quando nós, de fato, estamos defasados em algum desses, independente de qual seja o pé desse tripé, vai afetar os outros dois. Sim. Então, quando nós temos amigos que nos impulsionam para mais perto de Jesus, mesmo que a gente esteja vivendo um marasma, assim, eu acredito que uma amizade ela tem esse poder, ainda mais uma amizade sadia em Cristo, esse poder de nos ajudar a recomeçar. E um exemplo clássico nós temos aqueles 4 amigos que desceram um paralítico na frente de Cristo. Foi um recomeço para a vida daquele cara. Bem provável que aquele cara ele estava feito as pazes com a realidade dele. Pô, sou um aleijado, vou viver como aleijado pro resto da vida. E ele se conformou com aquilo, mas os amigos acreditavam que ele poderia recomeçar de uma nova forma. E eu acredito nisso, eu acredito muito na relação, eu acredito muito na mesa. Eu acredito que o poder de Deus se manifesta aqui, nas relações. E hoje nós podemos desfrutar disso. E eu acredito que nós termos nos conhecido é um caminho, sabe? É uma mesa que se estende daqui americana, onde a gente vai poder desfrutar de uma amizade, sabe? Construir algo muito bacana. E o Senhor, ele nos presenteou com amigos e ele também nos dá como amigos para outros, né? Sim. E, cara, assim, eu sou muito feliz pelo momento que a gente está vivendo. E eu vejo, e assim, eu acompanho vocês de longe, porque não dá para estar sempre perto, e vejo o quanto vocês são proativos na amizade com outras pessoas, né? Sempre estava comentando com um amigo de vocês, o Davidson, que a igreja caseira de vocês lá, eu vejo muita gente mexendo com bastante comida, o pessoal movimentando. Então, assim, é muito divertido você ter... Eu tenho um pequeno grupo na minha casa e é muito enriquecedor ter a casa cheia de amigos, né? Cheia de pessoas que estão ali pelo mesmo objetivo. Sim. Eu acho isso muito legal. É o Senhor redimindo seres individuais através do grupo, né? Através do todo, né? É muito bom. Quando você fala de recomeçar, pode ser porque eu tô maluca, já tem umas semanas vendo sobre André, né? Porque, de novo, todo podcast fala a mesma coisa. Porque eu gosto muito de olhar para André como uma pessoa que ele realmente tinha essa mentalidade que você trouxe na ministração de que o recomeço é uma pessoa. Então, ele foi o portador de levar o recomeço para Pedro. Ele foi o portador de olhar pessoas singulares e olhar as pessoas dentro da sua individualidade e levar o recomeço para aquelas pessoas. Independente do reconhecimento que ele teria, porque na maioria das vezes não teve, quase todos ele não teve, ele sempre esteve ali olhando a pessoa individual, o CPF aqui nosso, e levando até o recomeço, até a parábola lá dos pães e dos peixes, a criancinha lá, quem levou foi ele também. Então ele olhou aquele ser individual e falou assim, deixa eu te mostrar um humano aqui.
Então, ele se preocupa verdadeiramente em propagar a mensagem de forma que o recomeço chegue até aquelas pessoas, né? E o quanto que isso é uma falha minha, até. Não abrindo o coração para vocês. Muitas das vezes, na correria do dia a dia, correria de São Paulo, não se aperceber do outro e não levar o recomeço para outra pessoa, né? A gente está o tempo todo se relacionando, mas ao mesmo tempo não tá. A gente está o tempo todo se relacionando, mas às vezes a gente nem tá ali de corpo presente, sabe? Então Eu costumo muito falar louco. assim que a maior tentação que nós temos não é aquela que nos faz cair, Uhum, mas é aquela que nos faz olhar para o caído e não querer levantá-lo. uhum, Todo dia a gente vê alguém caído uhum, e a gente é tentado a não levantá-lo. sim. Essa é a maior tentação que tem. Uhum, É você olhar com indiferença. uhum. Então, assim, a gente é tentado todos os dias, cara. A apatia, né? A gente Com essa tá bem parada apático, né? Depois a gente vê. E o lance que você falou é um negócio muito... Porque, tipo assim, Jesus vem, ele passa o seu ministério com os discípulos, Uhum. ensina e tal. Beleza. Aí ele morre, né? Passa por tudo aquilo e ressuscita. E aí ele vem e promove os discípulos a amigos. Ele fala assim, Amigos, vocês é. não são Eu mais tô meus servos, agora vocês vacilando são aqui. meus amigos. Então, tipo assim, mas isso é natural, porque a nossa mente de fazer coisas Uhum. acredita que não, foi apóstolo. O próximo Sim. passo é apóstolo. Trabalho, né? Pensando Mas no trabalho, é. não na relação. O próximo Sim. passo é assim, agora vocês não são mais servos, vocês são meus amigos. É. Então, assim, ele eleva. Então, quer dizer, a amizade é uma promoção do Uhum. discípulo. Ser Caramba, promovido. faz muito sentido. Muito bom. sentido. Antes de começar a ministração, no momento de adoração, eu tava na escala do Instagram da igreja, e pra mim é terrível, porque eu queria estar ali de cara no chão. E aí eu tava me preocupando em gravar, né, conteúdo pra página. E aí nisso eu consegui me aperceber de algumas movimentações durante a comunidade, né, no meio da comunidade, e eu orei sobre uma pessoa sobre essa questão de serviço. E aí durante a ministração veio a palavra que tinha vindo para aquela pessoa específica, né? Então eu acho que essa mentalidade de bater ponto na igreja, na comunidade local, é uma coisa que não assola só a gente, mas que assola a igreja mundial mesmo. Sim. E é uma coisa que às vezes a gente faz sem perceber. A gente tá o tempo todo tentando se reafirmar de alguma forma quando você traz esse questionamento. Muitos jovens não sabem quem são, não sabem o que vai fazer, tá meio confuso da cabeça, começa 1000 coisas, não termina nenhuma, que é o que eu vejo, pelo menos aqui, né? É um reflexo disso também. Às vezes a gente não sabe quem Cristo é, a gente não sabe quem a gente é em Cristo, a gente não sabe o papel do recomeçar em Cristo, a gente tá meio aéreo, meio perdido, e a gente fica se apoiando nessa parada do serviço, né? O tempo todo. Preciso bater o ponto, tô lá, tô fazendo de qualquer jeito, mas tô fazendo. E aí eu queria saber um pouco da visão de vocês sobre isso, assim. Deu pra entender? Ficou claro? Eu acho que isso também tem a ver com a questão do discernir que a gente falou no começo, né? Uhum. Discernir o tempo e a estação, porque se a gente discerne aquilo que o Senhor quer pra gente, Uhum. né? Que é que a gente faça, porque muitas das vezes a gente quer fazer coisas e o Senhor tá chamando a gente pra esse lugar de ser, Sim. né? Então, quando a gente entra nesse lugar, que a gente escuta o Senhor e discerne o momento e a estação que a gente está vivendo, a gente passa a fazer aquilo que o Senhor deseja que nós façamos. Sim. Que é cuidar um dos outros, que é estar nesse lugar de relação, que é ter esse olhar para o outro. Porque senão a gente fica tão cheio das nossas próprias coisas que, na verdade, a gente está tão cansado, tá batendo ponto e tá vivendo, porque a gente está olhando para nós mesmos. Então a gente não tem esse tempo, né, de olhar para o outro, de ter e tem essa apatia, né, que você comentou, né, sobre olhar uma pessoa caída e não levantar, porque a gente está cansado demais, ou a gente está na correria do nosso dia a dia, Sim. porque foi coisas que nós criamos a partir de nós mesmos. Sim, olhando até uma frase popular no CLT, não é minha função, não vou fazer. Eu acho que a gente tem, isso é uma frase que é uma brincadeira
no corporativo. Mas eu acho que a gente realmente tem essa mentalidade. Não é a minha função, eu não vou fazer. Porque às vezes a gente olha o serviço como um fim em si mesmo. Sim. E o serviço é um meio pelo qual eu me relaciono. Uhum. Então, assim, por exemplo, vocês fizeram tudo isso aqui. Uhum. Legal. O podcast não é o fim. O podcast é o meio pelo qual vocês estão juntos aqui conversando, trocando ideia. Sim. Exatamente. Tipo assim, o que o Senhor quer é essa troca de ideia, não é o podcast no final. Sim. Mas ele é o meio pelo qual isso acontece. Quando eu olho o serviço como um fim, aí vira fardo. Uhum. Aí vira cansativo, aí eu começo só a picar o cartão. Uhum. Porque se você for pensar, é tão louco que, tipo assim, Deus cria todas as coisas e cria Adão. Uhum. E Deus cria Adão e no outro dia descansa. Então, tipo assim, Adão já nasceu descansando. Ele nasceu no 7º dia do descanso. Nasceu de folga. Então, assim, você não precisa fazer nada. Já tá tudo feito. Sim. Já tá pronto. Já Só tá precisava pronto. conservar e guardar, né? É isso aí. É isso aí. Então, assim, o trabalho não é o fim, Uhum. É um meio. mas é o meio pelo qual eu me relaciono. Exatamente. Em todas as áreas. Em todas as áreas. Uhum. Sim, a gente tem que começar a olhar as coisas como pretexto para a relação. Eu estava compartilhando ontem que a mesa, os encontros, as reuniões, elas têm que ser tratadas como pretexto. Intencional, né? Pretexto para eu me relacionar com o meu irmão. Exatamente. Porque às vezes na semana eu não consigo me relacionar. Mas aí lá na comunidade, lá na reunião, lá no evento, eu consigo. Então eu vou usar esse evento, eu vou usar esse momento, vou buscar o máximo me relacionar com aqueles que eu não consigo me relacionar na semana. Né? Então, nem o Gabriel falou, não é o fim em si mesmo, é um meio de comunhão, é um meio de você tratar com essas amizades, você ter uma relação legal. E no máximo você se esforçar para tentar fazer isso na semana, mas é muito mais difícil, dado a nossa rotina, principalmente aqui em São Paulo, não sei como é lá em Americana, mas aqui é sinistro, né? Aqui Deve ser muito mais, né? Aqui é sinistro, aqui é 24 horas por dia, correria. Então, para todo paulista que você perguntar, e aí, como é que tá? Tô na correria. Nunca alguém vai falar assim, tô de boa. Aqui, dificilmente você vai ouvir alguém falar, não, tô de boa, cara, tô aqui em casa, relaxadão. Não, você vai falar assim, não, tô na correria, tô a milhão, depois eu te respondo, vai responder 3, 4 dias depois, né, Ale? E aí, assim, é bem complexo aqui. Então, quando a gente tem essa oportunidade de estar juntos, aquilo que o Gabriel falou, é a pedra batendo na pedra para que o muro ele seja concluído. É o ferro afiando ferro, as lacunas sendo preenchidas pelas pedras menores, as pedras maiores dando espaço para as menores, sabe? Então, assim, eu acredito muito nisso, que nós temos que priorizar a relação no sentido tal que nós não venhamos negligenciar os eventos, as reuniões, que são, na maioria das vezes, os únicos momentos que nós temos de comunhão. E não tratar como um fim em si mesmo. Falar assim, não se dá o direito de falar assim, não, eu sempre tô lá, então não vou. Mas falar assim, não, cara, eu vou lá, tem gente que eu não vejo tem uma semana, tem gente que eu não vejo há 15 dias, eu vou lá, que eu preciso me relacionar com essa pessoa, preciso usar esse canal como um lugar de alcance, né? E aí sim, o muro de pedras vivas ele vai começar a ser ajustado, a sentar na terra e caminhar para um lugar de conclusão, né? De ser um muro perfeito, né? Tem um livro do Asher que ele fala um negócio assim que é muito louco. Ele falou assim que quando você pensa o serviço como um fim mesmo, ele falou assim, é como se você fosse pegar um andaime para uma obra, certo? Aí você pega o andaime e você fala assim, cara, é isso, é o andaime. Aí você pega o andaime, monta ele, aí você limpa ele, pule, inverniza o andaime, tal, e falou assim, consegui. O quê? O andaime. Não, o andaime não era o fim. A obra tinha depois do andaime. Mas eu tô gastando tanto tempo no andaime que eu acho que eu tô fazendo uma obra.
e tô cansado. Aham. Mas eu tô só invernizando o andaime. Gastou energia na parada errada. O Não é Negócio, pessoal, o livro? Qual É livro? do relacionamento de alianças. Ah, muito bom. Eu gosto dessa... Sempre que fala de relação, né? Eu acho que é uma coisa que tá rondando, assim, todas as nossas comunidades de fé. Sobre se aperceber e aperceber o outro, ser redimido e redimir o outro, né? Através do relacionamento. Eu recebi uma pergunta dos telespectadores. Vou falar, porque tem uma pessoa atrás da câmera que ela tá me impressionando bastante. Ah, é? É. Vou perguntar. Sempre que vocês vêm no Capão, é muito perceptível, a segunda vez que vocês estão aqui, é muito perceptível ver a unção que o Senhor deu para vocês, a facilidade de manusear, de estar naquele ambiente, preparar o ambiente, né? Preparar o ambiente de habitação do Senhor. E aí, a pergunta é, como que vocês conseguem fazer essa manutenção na vida ordinária de vocês, tanto Amanda quanto você? Como que vocês lidam com essa questão do relacionamento com o Senhor na vida diária de vocês, na vida ordinária? A gente fez as pazes com a nossa realidade, né? Exatamente. Uhum. A gente mora em Americana, a gente trabalha em Paulínia, a gente tem os atendimentos, né? Tem as demandas ali da comunidade. Então, a gente percebeu que os nossos dias estão muito atolados. Uhum. Então, e aí a gente tem as meninas também que são pequenas, né? Uhum. Que elas estão nessa fase da descoberta e tudo mais. Então, como que a gente fez as pazes com a nossa realidade? Entendendo que a nossa vida, ela é espiritual o tempo todo. Sim. Então, a gente não vai parar aquele dia, nossa, agora sim, filha, senta aqui, a gente vai fazer o culto pro Senhor, né? A gente vai fazer algo, como se nada do nosso dia valesse. Sim. Então, elas acordam e a gente tá ali escovando o dente delas, né, amor, para poder ir pra escola. Quem criou a Maju Manu? Foi Deus! O catecismo a gente passa fazendo as coisas ordinárias, escovando o Sim. dente. Indo pra escola, Indo pra então escola. coloca a canção lá que elas gostam de escutar, e aí elas vão adorando ao Senhor. Uhum. E durante o nosso dia, a gente vai fazendo essa manutenção durante Sim. o dia todo. Então, entra um cliente lá que a gente pode, talvez, orar por ele, pode falar do Cristo para o cliente, dentre os nossos pacientes, quando a gente tem alguma abertura. Então, assim, a gente tenta viver o tempo todo sendo espiritual o tempo todo. Uhum. E isso às vezes causa um bug na nossa mente religiosa. Sim. Uhum. Porque você acha que É separado. que eu preciso Uhum. dedicar. E tipo assim, ok, você precisa ter um tempo com o Sim. Senhor, Uhum. certo? Só que às vezes vai ter dia que não Não vai rolar. vai rolar. Uhum. E aí, eu vou passar uma semana sem orar, sem falar com o Senhor, assim, porque eu não tenho tempo? Uhum. Então, assim, a gente procura fazer as pazes com a nossa realidade. Então, assim, no trajeto, às vezes a gente vai orando o trajeto inteiro. Né, amor? Uhum. Vai orando ali, falando e tal. Falando de Deus e tal, ali, tudo aquilo. As meninas, a gente costuma, por exemplo, dar banho. Aí a gente tá ali no banho e eu falo assim, Senhor, guarda a perninha das minhas filhas para que elas possam ir aonde o Senhor quer levar elas. Uhum. Junto com elas ali. Senhor, guarda os órgãos sexuais dela pro maridinho dela, para que ela entenda que ela é homem de uma só mulher. Que ela é Mulher de um só homem. Para que ela entenda que ela vai casar com o Senhor. Uhum. Uau. Então, assim, o tempo todo a gente Ministrando. tenta ministrar isso, né, pedagogicamente. Para Mas a já ir gente- também formando nelas, né, esse entendimento, esse tipo de vida. Sim. Entendendo Sim. que é um cultivo mesmo a todo momento, né? E teve uma vez que a gente foi levar elas pra escola a pé, que é 2 ruas pra frente, assim, da loja, né? Fantástico. Assim, mãe, quando vir algum rapaz, né? Um homem, querendo casar comigo, primeira pergunta que eu vou fazer pra ele, você é de Deus? Uau. Se ele falar que não, mãe, eu vou chutar ele Compreensão, pra né? bem longe. Uma Falar assim, compreensão. sai daqui que você é do inimigo, Do capeta. do capeta. Sai daqui que você é do capeta. Sai, diabo. Ela Sai, vai- diabo, Sai, sai, você é do diabo, Uhum. Então, assim, a gente tenta cultivar mesmo, Uhum. sabe? Esse lugar. A gente conversa bastante, né, amor? O tempo que a gente tem, a gente ora, a gente canta canções, né? E mesmo assim, ainda é muito difícil, porque a vida é muito corrida. Sim. E a nossa rotina, às vezes,
por mais que existem cidades mais agitadas do que outras, a nossa rotina, se a gente deixar, ela engole a gente. Sim. Exatamente. Então, eu tenho essa mesma linha de pensamento de que as coisas não são separadas. Por exemplo, quando, eu não sei qual é a área de vocês, mas quando vocês estão no trabalho de vocês, atendendo os pacientes de vocês, quando o café está construindo prédio e quando eu estou atendendo meus pacientes, eu creio que o Senhor, ele redimiu todas as coisas. As nossas profissões, elas também foram redimidas. Ali também é uma forma da gente engrandecer o nome do Senhor através daquilo que a gente está fazendo. Escovar o dente de uma criança, ser mãe de uma criança, dar banho numa criança, também é uma forma de engrandecer o nome do Senhor através daquilo que a gente está fazendo. Então, eu acho muito top essa linha de pensamento. É o que falta na gente, né? Às vezes a gente vive a vida, tipo, tô fazendo aqui, domingo eu me resolvo com Deus. E a gente tenta ser o tempo todo intencional, né? A gente tem um culto caseiro lá nas terças-feiras e a gente programou o jantar, né? Nas terças-feiras. Sim. E até falando sobre a questão, né, de ser o fim, o meio, né? Muitas vezes, talvez alguém ache, nossa, toda terça tem que ter jantar lá e é o fim, e o jantar é o fim, a comida não. É a questão da relação durante a semana, da gente estar conversando durante a semana. Então, assim, tudo que a gente vai fazer, a gente tenta ser intencional. Sim. Né? Para que a gente não saia desse lugar de relação, para que a gente não saia desse lugar de comunhão. Sim. Isso é muito bom, porque nem você está falando da rotina, da correria e etc. Cara, quantos devocionais eu já não fiz em cima da moto, chorando, o capacete ficando molhado? Porque a vida estava tão corrida que eu não estava tendo tempo de parar uma hora dentro do meu quarto e orar, fazer meu devocional como eu sempre quis. E isso, de fato, vai contra uma natureza em mim, que é uma natureza da produtividade, de fazer para parecer que chamar a atenção de Deus, ou seguir uma liturgia, seguir, sabe, um sacramento, parece que é até um sacramento, né? Você tem que seguir. E eu já fiz vários devocionais na moto, já orei, já orei no trabalho, já orei em alguns outros momentos, assim, que eu não estava no lugar, no quarto, orando, fazendo um devocional, como via de regra o pessoal fala, né? Separar um tempo. E às vezes tem surtido alguns resultados positivos, no sentido de falar assim, Senhor, o Senhor tem me presenteado com algumas coisas e eu nem tô tão fervoroso, assim, nem tô tão leitor da palavra, nem tô tão, assim, não estou dizendo que não se deve fazer, mas o Senhor, ele parece que ele faz essas coisas para mostrar assim, cara, eu faço porque eu quero, não é pelo tanto que você faz, mas é pela minha vontade de fazer, é o que eu quero fazer. Você precisa orar, você precisa ler a palavra, você precisa disso, entendeu? Então busque por você. Busque a comunhão comigo, busque o relacionamento comigo, mas eu faço as coisas porque eu quero. Então, se eu tô no metrô, se eu tô no ônibus, se eu tô no carro, se eu tô na moto, se eu tô no trabalho, é orar sem cessar. Ponto. Lá na Bíblia fala orar sem cessar. Acabou. E é isso, meus amigos. Um tempo muito precioso com vocês, e tem mais uma pergunta aqui dos nossos esses telespectadores. E aqui assim, ó, que a gente sabe que vocês estão fazendo coisas novas, e aí a pergunta é exclusivo. Como estão o lançamento das novas músicas? Porque vocês têm soltado algumas pérolazinhas lá. Tarde te amei, não é mesmo? Que eu estou querendo saber quando vai sair. Tarde te amei. Mas essa pergunta não é minha. É da Leandra. É do meu primo. Leandra Monteiro, esposa do Vinícius Falcão. Ela... E, diga-se de passagem, negou tocar com a gente. Negou tocar com a gente, subiu o nível da família Bispo. Olha, eu não sou de defender a Leandra, mas nesse momento eu vou defender. A culpa é exclusiva do Vitor, tá? Então, quando vocês verem o Vitor por aí, pode castigar ele, porque ele não avisou a Leandra. Não, então, assim, podem bater na cabeça calva dele. Mas o problema que a Leandra, né, causou com a gente foi o seguinte. Ela fez uma versão da família Bispo que ficou melhor que a família Bispo. Aí, ela cantou todas as vozes existentes. Você tá entendendo? Aí o que aconteceu? Fica difícil pra nós. Quem ouviu
falou assim, Música mano, nova. essa música dela é boa. Eu falei, não, mas essa música é nossa. Não, não é. Não. Vocês não cantaram ela? Prefiro na voz dela. Não, porque ficou diferente com ela. Por que vocês não processam? Não, Não, melhor, porque nós não fazemos uma collab. Porque não nos direcionamos para um estúdio lindo, É verdade. maravilhoso, e gravamos um EPzinho lindo, cheiroso, Interessante, é verdade. que vai ficar uma uva. Meus amigos, eu quero agradecer demais a presença Mas de eles vocês. nem responderam. É verdade, me perdoa. Eu perguntei Quando? e respondi já. Pressa. Mas quando que vai lançar? Gente, tá pronto o vídeo. É né, mesmo? amor? Manda pra mim primeiro. Aí solta lá no canal, né? Jonathan, soltou. Já viu, já. Tá pronto, a gente vai lançar, né, vida? Tem algumas canções aí pra gravar ainda, Tem bastante música que a gente canta lá na comunidade que não tem gravado. que não tem gravado. Tem bastante. Cara. Tem bastante, Poxa, eu vou ter que ir lá. E acredito que no mês que vem saia, né? Sim. Uhum. Que lindo, hein? Mas, assim, vai lançar essa tarde, Te Amei, e no próximo mês, e depois vai ter as outras. A gente já tá conversando aí Já. uma outra canção, né? Muito bem. Que tem já. Que a gente canta na comunidade, inclusive, e a gente É. precisa gravá-la, né? Sim, Muito bom. e outra coisa, eu quase fui agredido, tá? Na igreja, porque as pessoas estão querendo a camiseta. É verdade. E aí- É panelinha? E aí, assim, fomos taxados, né? Aqui de egoístas. porque- Panelinha. Mas mal ele sabe que só tinha duas, né? Aí, Só tinha mais mas duas. assim, nós iremos encomendar, com certeza. Já, Sim. O Gabriel até falou para pegar os pedidos aí. Vai ser. Sim, a gente ia vai ser uma trazer, maravilha. mas Não não deu, deu certo. certo. Não, mas bom demais, assim. Eu sei que vai dar certo de mandar depois. Vai sim. Então a gente vai fazer essas aquisições. Muito E, bom. meus amigos, é isso. Nós estamos muito felizes por vocês terem vindo. Nós Nós agradecemos também. demais a presença de vocês. Saibam que as portas da nossa comunidade estão sempre abertas para vocês. Sim. Se um dia vocês sentirem no coração e falarem assim, acho que eu quero ir lá visitar o Capão do Neida, assim, pode vir. Não tem nenhum Colhem. problema. Vocês já sabem o horário do culto. Vocês já sabem o dia. Ou se quiserem vir dar um rolê aqui, quiserem conhecer o centrinho do Imbu qualquer dia desse, fala assim, o café, É a legal. gente vai aí, porque a gente quer conhecer o Um Imbu. bom rolê. Você leva a gente? É, legal. Levo, Um bom com rolê. certeza. Entendeu? Então, assim, vocês são muito bem-vindos. Quero agradecer o Davidson e a Kai. É Kai, né? Kai. Acertei? Kai. Ah, acertei dessa vez, hein? Kai tem uma canção com a família Bisco. É, Ah, não é Canção a da Solitude. Canção da Solitude. Eu falei, É. eu lembrava do seu rosto, eu não sabia de onde. Aí eu lembrei do clipe, eu falei, conheço. Aquela vozinha do começo ali, a introdução. Aquela voz Você, assim. Muito bom. Eu quero agradecer, quero pedir também pra gente encerrar aqui com vocês orando por Sim. nós, pela Amém. nossa comunidade, pelas pessoas que estavam presentes. Amém? Glória a Deus. Por favor. Jesus, nós te agradecemos por esse momento com esses irmãos preciosos. Nós te agradecemos pelos relacionamentos que o Senhor tem nos dado por meio da sua igreja, por Sim, meio do Deus. seu corpo. E nós queremos aqui, Senhor, como família, abençoar essa família, Senhor. Amém. Amém, Jesus. Nós oramos para que o espírito de sabedoria e de revelação Amém. seja derramado sobre essa comunidade, Amém, sobre esses Jesus. irmãos, e que eles Sim. possam prosseguir em te conhecer. Amém. Amém, Que o Jesus. seu nome seja levantado no mais alto de todos Amém, os nomes por intermédio dessa comunidade Amém. local, Senhor. Amém. Senhor, nós te pedimos, faz através e apesar de nós, Senhor, que Amém. o Amém. seu nome seja conhecido Aleluia, na cidade Jesus, de sim. Capão. Em Amém. nome de Jesus. Amém. 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 Foi muito bom. É isso aí, pessoal. Esse foi mais um Estendendo a Pregação, Família Bisco. Pessoal, não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais. Acessem nosso canal do YouTube. Ativem o sininho para as notificações, tá? E o deles também. O deles também, Família Bisco no Instagram. E no YouTube Sim. também, lá tem as playlists separadinhas, eu conheço todas. Família, Spotify também, nos canais, nos reprodutores de música família aí. Hibisco, gente. Família- Eu escrevi assim no YouTube toda vez que ia precisar. Família Hibisco. Família Gosta do chá? Bicho. Toda vez. É. Família Hibisco. Eu jurava que era hibisco. Fui descobrir que era bisco depois.
Esse foi mais um Estendendo a Pregação, pessoal. Nós te agradecemos pela audiência. Nós te aguardamos na próxima, beleza? Tchau, pessoal. Deus abençoe. Deus abençoe. Tchau, tchau. Até. Até.